Olá, meus amigos e amigas, Bispo Jailson na comunicação, com mais um vídeo. E hoje um vídeo diferenciado para você aqui no canal Rasgando o Verbo. Nessa sexta-feira essa que a galera diz sextou, né? Hoje dia 6 de janeiro de 2023 e eu quero deixar registrado esta data. E eu quero compartilhar convosco, tá? Parte da nossa vida. Algumas pessoas, elas nos perguntam qual é o segredo do sucesso. Para falar do segredo do sucesso, é preciso, em primeiro lugar, querido, que o sucesso não depende da origem que você vem, né? Não depende da família que você nasceu, não depende do estado que você nasceu, não depende do país que você nasceu. Depende unicamente de você. Depende exclusivamente de você. É você quem vai determinar aonde você quer chegar. Existe uma frase de alguns escritores que diz o seguinte: decisões determinam o seu destino. Então, quem determina o seu destino é você mesmo. E eu quero compartilhar convosco de onde eu vim, ok? Em primeiro lugar, eu vim de uma família pobre. Pobre, tá? Para você ter uma ideia, meu pai saiu com 17 anos a primeira vez da Paraíba, João Pessoa, para o estado do Rio de Janeiro. Retornou à Paraíba e trouxe posteriormente a minha mãe para o Rio de Janeiro. E é interessante ressaltar que meu pai é analfabeto, ok? Analfabeto. Meu pai, basicamente, quando ele foi para a escola, que no primeiro ano ele repetiu, a minha avó, que já falecida, pois meu pai tem 78 anos de idade, tirou o meu pai e disse: você vai para a horta, você vai para a roça, tá? Trabalhar, porque você não serve para estudar. Então meu pai é analfabeto. Meu pai posteriormente aprendeu a soletrar na Bíblia, que foi a minha mãe, que tinha um primário, ok? Que começou a ensinar o meu pai após ele se converter a Cristo. Então ele tinha o desejo de ler a Sagrada Escritura e minha mãe começou a ensiná-lo. Então ele soletra, ele lê com muita dificuldade. Então, para que você possa entender, eu venho de uma família pobre, de uma mãe que tinha o primário e de um pai analfabeto. Beleza? E numa família pobre, quando você nasce numa família pobre, que você não tem um sapato, um calçado digno, uma roupa digna, ok? Eu vim saber o que foi um tênis de marca quando eu tinha 17 para 18 anos de idade. Porque logo cedo eu comecei a empreender e trabalhar. Com 12 anos, minha mãe me colocava no ônibus, eu ia para a rodoviária na cidade de Nova Iguaçu ao sábado, vender cafezinho e café com leite na rodoviária com 12 anos de idade. Então minha mãe me colocava no ônibus, eu já descia basicamente na rodoviária, depois eu pegava o ônibus e sabia onde descer no ponto da minha casa. Com 15 anos eu abandonei basicamente o estudo. Eu parei de estudar, né? Então eu não sou formado em nada a não ser na faculdade da vida. Eu me formei na faculdade da vida. E com 16 anos eu saí de casa. Porque com 15 anos eu comecei a trabalhar na obra. Ok? Então eu era ajudante de pedreiro, servente de pedreiro. E passei a sair de Nova Iguaçu para trabalhar na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Então eu também não estudei. Algumas pessoas vão observar que a gente lê com uma certa dificuldade. Eu sou a pessoa que procuro hoje informação, conhecimento, mas não tenho nenhuma formação acadêmica, não tenho estudo, mas eu sou uma pessoa que eu decidi vencer na vida. Onde muitas pessoas, querido, disseram que a gente não ia chegar a lugar nenhum, né? Que eu não ia chegar a lugar nenhum. Primeiro, nascemos numa cidade de Nova Iguaçu,
num bairro distante da cidade, onde não tinha um mercado, não tinha uma padaria. Você tinha que pegar um busão, um ônibus, andar pelos 30, 40 minutos para chegar na cidade. Ele era o parador, tá ligado? Ia parando de sinal em sinal. Então, você precisa entender algo. Que para você vencer na vida, você precisa querer. E eu decidi vencer na vida. Foi fácil? Não foi fácil. Nunca foi fácil. Mas existem alguns requisitos que você precisa entender, que você precisa fazer ou ter para vencer na vida. Primeira coisa, você precisa querer. Você tem que querer. Se você não quiser, não adianta o seu pai querer, o seu padrasto querer, sua mãe querer, seu patrão querer, seu avô, seu padrinho. Não adianta Deus querer se você não quer. Então, primeiro passo é você querer, você tem que querer. Eu me lembro que quando criança, na minha infância, eu olhava o avião lá no alto e dizia, um dia eu vou andar de avião. E os meus coleguinhas diziam assim, quando? Né? Quando será? Já viu aquele samba? Acho que você nunca ouviu, né? Não é da sua. Quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte esse dia chegará. Eu queria andar de avião. E a opção para mim andar a primeira vez de avião foi me tornar um paraquedista. E eu consegui. Saí do exército como um paraquedista com diversos saltos. Porque eu queria. Então, primeira coisa, você precisa querer. Não tem como você chegar a algum lugar se você não quiser. Beleza? Segundo lugar, você precisa tentar. Porque se você quer, mas não tenta, você não vai chegar a lugar nenhum. Então você precisa querer, mas você precisa tentar. É interessante que quando eu falo algumas coisas para as pessoas elas já dão por derrotada e dizem isso não é para mim. Mas você nem tentou. E já desiste antes de tentar. E por que a maioria dos brasileiros, e a grande maioria não vai a lugar nenhum? Porque elas nem sequer tentam. Elas desistem antes de tentar. Se o dono da Honda desistisse da Honda de tentar, ele só conseguiu colocar o seu projeto para frente depois de 50 vezes que tentou. Assim também como o dono da Ford e tantos outros, querido, ninguém acerta numa hora. Até aquela pessoa que ganhou na loteria, ele está jogando constantemente, está tentando a sorte. E um dia, de repente, né? Teve um caso agora há pouco na CNN que o carinha, né, o menino fez lá todos os jogos. Fez todos os jogos e fez os 6 pontos, mas não jogou. Só ficou no sonho. Botou no papel, mas nem foi lá jogar. Bom, eu não vou ganhar na Telecena, na Mega Sena, porque eu não jogo. Então, não tenho essa perspectiva. Então, primeira coisa, você precisa querer. A segunda, você precisa tentar. Beleza? E depois de tentar, você precisa não desistir. Porque existem as pessoas que querem, existem as pessoas que tentam, mas no primeiro obstáculo, na primeira queda, no primeiro tombo, eles desistem. E por isso é que elas vão ser empregados de outras pessoas. Eu tenho 54 anos de idade, fiz no dia 28 agora de dezembro. E eu tenho 3 anos só de INSS pago. Porque o meu pai, como analfabeto, depois de 15 anos de carteira assinada, ele deixou e foi ser o seu próprio patrão. E hoje ele vive de aluguéis de imóveis e é analfabeto. Sabe por quê? Porque ele tentou abrir um negócio, tentou fazer, foi fazendo. Foi uma dificuldade para ele aprender a dirigir. Depois de tentar, os filhos era que dirigiam para ele. Depois de tanto tentar, entrou na cabeça dele o que era uma coordenação motora. Que ia passar a marcha com a mão, acelerar com o pé, frear com o outro e debrear. Mas ele só é
e só chegou aonde chegou porque tentou. E se hoje eu estou aonde estou, é porque eu sou indesistível. Eu tento sempre. Então, querido, saiba que o resultado depende de você. Beleza? Forte abraço, beijo no coração, até o próximo vídeo.